Olá, pessoa! Tudo jóia? Vamos agora para esse lindo desafio. Isso aqui pra gente é um bate-papo concurseiro de conteúdo, né não? Aprender sem sofrer, eu e você, duas pessoas antenadas numa missão. Qual é a missão? Conquistar o topo da lista de classificação do concurso do Ministério Público e assim conquistar o seu cargo público. Olha, trabalhar no MP é um espetáculo, né? Vale muito o investimento. Bora estudar. Olha só, tenho que te alertar uma coisa. É importante, antes de estudar a Lei Complementar 106, que o nosso objetivo é esse, o módulo teórico da Lei Complementar 106, você deve fazer o estudo da base constitucional, do artigo 127 ao 130A. Já gravei um módulo MP na Constituição Federal, está disponível para os nossos superalunos, lá no site Super Professores. O que mais? Também é preciso que você estude a Lei Nacional do Ministério Público, a Lei 8625 de 93, que é uma lei nacional que todo Estado deve observar quando estruturar o seu próprio Ministério Público. A Lei 8625 já está gravada, atualizada, disponível para você. Então, olha só, primeiro esse estudo prévio. Estudou lá, agora vamos analisar a Lei Complementar 106 de 2003. Que sofreu muitas alterações. Então, assim, pelo amor de Deus, estudar errado é pior do que não estudar, né não? Que aí você realmente perde tempo. Estudar com material atualizado é fundamental. É verdade, eu tinha um livro publicado, esgotou, acabou, não vou fazer nova edição. Então, bora estudar aqui comigo, no Super Professores, acessa o nosso site agora. E aí, temos que combinar um detalhe. Eu vou dar início ao estudo da Lei Complementar 106 num pressuposto que você, pessoa obediente, seguiu as minhas recomendações e foi lá, estudou a base constitucional e a lei nacional. Aí agora a lei estadual vai ficar facinho, né? Então vamos lá. Bom, perfil constitucional. Qual é o perfil constitucional do MP? É um quarto poder? Não. Qual é o seu perfil constitucional? Uma das funções essenciais da jurisdição, ao lado da advocacia pública, advocacia e defensoria. Qual é a missão do MP? Você já sabe, defender os interesses da sociedade, de interesses primários, né? Do interesse público primário da sociedade, segundo Hugo Nigro Mazzilli. E aí, cada uma dessas instituições com a sua missão institucional e o MP com essa missão linda de defender os interesses da sociedade. Para essa missão, ele precisa se estruturar e a própria Constituição já traz uma estrutura do Ministério Público Comum, dividindo essa estrutura entre Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Mas a gente também já sabe que existe um MP especial, que é aquele que atua junto aos tribunais de contas, e inclusive também a gente já sabe que ele tem uma faceta, né, própria, ou seja, ele não tem autonomia institucional, porque ele está inserido na estrutura do Tribunal de Contas a que pertence. Artigo 130 da Constituição Federal cai muito em prova demais. E aí, a própria Constituição determina, assim como a Lei Nacional, a Lei Orgânica Nacional do MP. Olha lá os artigos constitucionais da Lei Nacional, tá tudo aí. E aí a lei determina o seguinte, lei complementar, denominada Lei Orgânica do MP, cuja iniciativa é facultada às chefias estaduais, ao PGJ, vai aí estabelecer no âmbito de cada unidade duas missões aí para a lei. Estabelecer organização e atribuições e estatuto, né? Então ali nós vamos encontrar, além de regras de organização institucional, regras estatutárias aplicáveis aos membros do MP. O MP do DFT, apesar do Distrito Federal, né, eles têm aí um desempenho muito semelhante aos estados, né, é verdade, mas o MP do DFT, ele é um dos ramos do MP da União, por isso que a sua organização, a sua estrutura vai estar lá na LOMPU, na Lei Orgânica do Ministério Público da União. E aí, já ingressamos na estrutura que a lei nacional e que a lei estadual assim determinaram, assim estabeleceram para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Sempre que é adequado, eu vou fazer esses comparativos. Percebeu? Lei nacional e lei estadual. LOMP e LOMPERJ. E ali são os artiguinhos respectivos. Muito bom estudar fazendo esse comparativo. Estude a lei nacional e depois a gente estuda a lei estadual comparando com a lei nacional. Não é, joinha? Isso é perfeito. Isso aqui é estudo de qualidade. É estudo super. Vamos lá. Então, nós temos os órgãos da administração superior, que é a Procuradoria-Geral, o Colégio, o Conselho Superior e a Corregedoria. A administração superior. Tema muito recorrente em prova. Toda hora pergunta qual é a classificação de órgãos. Tem que saber. Não é difícil. Então, a chefia máxima, a Procuradoria-Geral, o Colégio de Procuradores, que é o maior órgão do Ministério Público, o Conselho Superior, importantíssimo no desempenho funcional dos membros, e Corregedoria, que é um órgão orientador e fiscalizador da atividade dos membros do MP. Nós temos os órgãos de administração, que são as procuradorias e as promotorias. E aí, o RIA, você até já sabe, né? Você já estudou lá na Lei Nacional, RIAs, né? Porque nós temos aí também os órgãos de execução, que são os procuradores, os promotores. E aí você jamais vai fazer confusão se aquela banca examinadora que não é de Deus, fizer uma pegadinha com você, você vai escutar o meu RIAs, procuradores, lá na prova e vai ficar rindo sozinho, né? Acontece, já aconteceu com outros alunos, vai acontecer com você. Mas sabe o que é melhor? Todos gabaritam, né? Isso que tem de melhor. E aí você vai prestar atenção que além dos procuradores e promotores, tem outros órgãos de execução, que é o chefão, o Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Superior. Muito cuidado. Por quê? Porque o Procurador-Geral de Justiça, ele é chefe, exerce chefia unipessoal da instituição, então ele exerce a administração superior, ok? Tem competências próprias da administração superior, mas ele também exerce função típica. Então, os órgãos de execução, eles exercem funções institucionais típicas. E aí o PGJ, ele vai estar tanto na qualidade de competência atípica, administrativa, quanto também, e aí vai ser órgão de administração superior, quanto também ele vai estar na condição de órgão de execução. E aí, quando ele estiver na qualidade de órgão de execução, ele vai estar exercendo uma função institucional. Ele vai estar ali como qualquer outro membro do MP, com atribuições próprias de Ministério Público e não de chefia. Isso é importante, que as bancas, né, vão lá e fazem essas pegadinhas. O Conselho Superior, mesma coisa, é um órgão com dupla atribuição, administrativa e institucional. Função atípica e função típica. Cuidado. Bom, aí nós temos também os órgãos de execução, e aí você vai ter que tomar muito cuidado com esse tema órgão de execução. Por quê? Aqui nós temos o artigo 7º da Lei Nacional, que colocou esses órgãos de execução. O PGJ, o Conselho, os procuradores e os promotores. A Lei Nacional, a Lei Estadual, né, no seu artigo 6º, ela ampliou, né? Olha, ela ampliou o rol de órgão de execução. Colocou, inclusive, o Colégio de Procuradores também com função típica. E aí, na sua prova, você vai ter que prestar muita atenção, ok? Porque o Colégio de Procuradores, para a lei nacional, é apenas órgão de administração superior. Para a lei estadual, ele também é órgão de execução. Já temos também um outro órgão de execução na lei do Estado do Rio de Janeiro, que são os grupos especializados de atuação funcional. Então, muito cuidado com essa diferença de órgão de execução entre a lei nacional e a lei estadual. Claudete, está errado? Não, não está errado. Você só vai ter que tomar cuidado com esse rol diferenciado na sua prova, ok? Apareceu ali classificação de órgão de execução, leia o enunciado com muita atenção. Se o enunciado localizar, segundo a lei nacional, o Colégio de Procuradores é órgão de execução? Não, segundo a lei nacional, não.
Ok? Se a pergunta for básica, o Colégio de Procuradores do Estado do Rio de Janeiro é órgão de execução? É, porque a lei estadual está falando que é. Joinha? Então não basta estudar, tem que saber estudar para concurso. É uma metodologia própria. Bora ser super, bora gabaritar. E aí, existe aí órgãos auxiliares. A lei nacional traz esses aqui, ó. Os CAUs, né, que é o Centro de Apoios Operacionais, Comissão de Concurso, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, órgãos de apoio administrativo e estagiários. Esse aqui é o rol de órgãos auxiliares da lei nacional. E a lei estadual? Tá parecido, só que tem mais umzinho. Ela subdividiu os centros de apoios operacionais, criou também os centros regionais de apoio administrativo e institucional, entendeu? Abriu um leque aí para mais um centro de apoio. Um é operacional, voltado para a função, ok? Dá o apoio à função. Não exerce função de órgão de execução, não exerce função típica, é para órgão auxiliar. E o Rio de Janeiro resolveu também criar os centros regionais de apoio administrativo e institucional. Mais um cuidado também que deve ser observado nessa diferença entre a lei nacional e a lei estadual de organização do MP. Isso é importante, porque banca examinadora adora essas divergências, né? E quem é super não erra, gabarita. Vamos lá? Bom, o conceito constitucional, né, do Ministério Público foi copiado, claro, pela lei do MP estadual. O MP é uma instituição permanente, ganhando assim o status de cláusula pétrea ao Estado Democrático de Direito. É uma das funções essenciais à jurisdição e vai atuar para a defesa do ordenamento jurídico, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Cuidado com esse indisponível, porque se for um direito individual disponível, não cabe tutela do MP a princípio, salvo, né, se for um direito individual disponível homogêneo, né? Cuidado, mas a princípio são direitos individuais indisponíveis, aqueles que são mais caros a cada cidadão, ao indivíduo, e aí precisam ser tutelados pelo MP, porque uma vez atingido, acabam com a paz social, ok? Então, o conceito do MP, além de qualificar, além de dar a sua natureza jurídica, de dar esse status de cláusula pétrea, já define qual é a sua missão institucional. O Constituinte fala, olha, essa é a sua missão. Agora você vai se estruturar para cumprir a sua missão, ok? É isso. E aí a nossa missão é exatamente essa, de analisar como que o MP se estrutura para cumprir a sua missão. Bom, no primeiro momento, vamos olhar para cada membro do MP do Estado, promotores de justiça e procuradores de justiça, e vamos enxergar órgãos públicos. O Procurador-Geral de Justiça é um órgão público, órgão de execução. O PGJ é órgão de administração superior, é um órgão ambulante, de carne e osso, é verdade, mas ele é um órgão público. E no segundo momento, no segundo patamar dessa lei, nós vamos analisar o regime estatutário aplicáveis a esse membro. E aí nós vamos dar um outro olhar para esse promotor de justiça, para esse procurador de justiça. Agora nós vamos enxergar um agente público, com várias garantias, prerrogativas, porque o desempenho dele é muito importante, ok? Necessário, né, para o nosso Estado democrático de direito, mas ele é um agente público dotado de vedações, de obrigações, de regime disciplinar, penalidades, e nós vamos ver tudo isso. Mas no primeiro momento, vamos pensar nele como órgão público, com toda a sua missão institucional de zelar pelo ordenamento jurídico, pelo regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, com essa missão, eles precisam de quê? De um mecanismo adequado de funcionamento, precisam de princípios institucionais regendo a atividade funcional desses membros. Então, olha só, importante.
Os princípios institucionais, eles são aplicados ao desempenho institucional de cada membro do MP. Isso cai muito em prova. Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. E tem ainda um princípio implícito, que é o princípio do promotor natural, ok? Sim, ele aparece em prova, apesar de não estar escrito. Tem que saber, princípio do promotor natural, um princípio implícito. Vamos entender. O Ministério Público, ele é um só. Ele é um só. E cada membro não é representante do MP. Ele é o próprio Ministério Público. Ele é órgão público. Lembra? A promotoria é só uma estrutura de administração. O órgão de execução é o promotor. E o mesmo vale para os procuradores de justiça. E aí, se cada membro do MP é o próprio MP, a atuação dele não é pessoal, né? A doutora Ana, promotora de justiça, não exerce ali a atribuição em nome dela. Ela exerce em nome da instituição. Então, o Ministério Público é um só. Ué, então para que tem MP da União, dos Estados, da União tem do Trabalho, Federal, Militar, Distrito Federal? Para que isso tudo? Para facilitar o trabalho, né? Nossa, aquela coisa de todo mundo faz tudo, não dá certo. Vamos dividir as tarefas? É muita coisa para fazer. Vamos dividir? O Brasil é continental, é imenso. Vamos nos organizar? Cada um faz o seu. Mas, ó, a gente está tudo irmanado, hein? A gente é um só, né? Entendeu? Ok? A denúncia não vem lá, doutora Ana, promotora de justiça denuncia Joaquim. Não! Ali é o Ministério Público denuncia Joaquim. E aí quem vai subscrever é a doutora Ana, promotora de justiça. Entendeu isso? Isso é fundamental. Ora, se o Ministério Público é um só e se cada membro é o próprio MP, não tem problema um trocar pelo outro. Não é verdade? Princípio da indivisibilidade. Não tem qualquer prejuízo processual, não tem qualquer prejuízo para a relação jurídica. Nenhum prejuízo. Certo? A indivisibilidade, ela decorre da unidade. Agora, para não virar bagunça, para não ter casuísmo, para não ter manipulações de casos, né, direcionamentos, apadrinhamentos, aí tem que observar o princípio da unidade, ele tem que ser aplicado em harmonia ao princípio implícito do promotor natural. Ok? Porque um membro pode substituir o outro, é verdade, observada a atribuição legal. O princípio do promotor natural, sim, ele se inspirou no princípio do juiz natural, onde regras prévias de organização institucional vão definir qual é o membro do MP que vai atuar quando surgir aquele caso concreto. Surgiu o caso concreto, vamos ver as regras de organização para quem é que tem que trabalhar nesse caso concreto. Percebeu? Isso é o princípio do promotor natural. Não vai ser uma escolha da chefia, não, esse caso aqui ele vai dar uma projeção muito grande funcional, então vai pro meu coleguinha, amiguinho, meu afilhadinho. Não, não vai não, ok? Porque regras prévias de atribuições definem cada um, né, o que cada membro vai fazer, né, enquanto atribuição legal. Observar essas regras prévias, um pode substituir o outro sem qualquer prejuízo. E a independência funcional, existe hierarquia? Sim, né? Administração superior, isso é a hierarquia. Mas essa hierarquia é no plano administrativo, nas suas funções atípicas, porque nas suas funções típicas não existe hierarquia funcional. É importantíssimo isso, porque são regidos pelo princípio da independência funcional, né? O seu convencimento se pauta na lei e nas provas, nas instruções processuais e procedimentais. A sua convicção está formada, fundamentada, ninguém vai obrigá-lo a adotar outra atitude funcional, ok? Muito importante. Isso cai muito, ó, isso aqui cai muito em prova. Né? E aí você também não pode confundir, misturar princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e da independência funcional, que é aplicável ao órgão de execução, não pode misturar isso com a autonomia institucional, que aí eu já não penso no membro do MP trabalhando. Aqui, pois os princípios é assim, pensou no princípio, opa, vou aplicar no membro do MP trabalhando.
Autonomia, agora eu já olho a instituição toda, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele é dotado de autonomia funcional, administrativa e financeira, é outro trio. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Agora eu penso na instituição Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pela autonomia funcional, ele não precisa se socorrer de outras estruturas para fazer valer a sua vontade. As suas decisões têm auto-executoriedade imediata. Autonomia administrativa é um olhar interno. Eu posso me organizar, eu, Ministério Público, me organizo e me estruturo como entender adequado. Não vou poder fazer lei, mas eu tenho a iniciativa legislativa para propor a lei que vai me estruturar, para criar cargos, extinguir cargos. E a autonomia financeira vai elaborar sua proposta orçamentária e vai executar essa proposta orçamentária recebendo seus duodécimos dentro dos limites da LDO. Então pensei em autonomia, o trio administrativa, funcional e financeira, eu penso na instituição. E um outro trio é das garantias constitucionais. Vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade, subsídios. Ali, o meu olhar é para o agente público. Então, o princípio aplicável aos membros enquanto órgão de execução, no seu desempenho, ele ali trabalhando, ok? Função típica. Autonomia administrativa, funcional e financeira, eu penso na instituição, ok? Garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade, subsídio, eu penso no agente público, que tem um desempenho de tamanha importância que precisa de proteção. Vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício, só vai ser afastada a vitaliciedade por decisão judicial transitar julgado. Inamovibilidade, porque ele não pode ficar sofrendo ingerências político-administrativas, ele vai sim agir contra autoridades importantíssimas, né, fortes, precisa da inamovibilidade. E a irredutibilidade remuneratória que todo mundo tem, ok? Então, muito importante que você entenda esses trios dos princípios, da autonomia e das garantias, porque as bancas adoram misturar todos eles, ok? Chama de princípio que é garantia, que é autonomia e vice-versa. Cuidado! Bom, seguindo, vamos explicar todos eles, né? Já falei dos princípios, autonomia institucional, como eu falei, o MP, agora eu penso na instituição, é dotado de autonomia funcional, que não se confunde com o princípio da independência funcional, já expliquei isso. É o MP que tem, né, o poder para fazer valer as suas próprias decisões. Autonomia administrativa vai se organizar, vai se estruturar para o seu adequado funcionamento, inclusive com a iniciativa legislativa para propor a lei que vai criar e extinguir seus cargos e serviços auxiliares. E autonomia financeira, podendo aí o MP elaborar sua proposta orçamentária e aplicar os seus recursos dentro aí das suas dotações orçamentárias, ok? E aí, olha só, o artigo 2º da lei estadual traz um rol de competências administrativas do Ministério Público decorrentes da sua autonomia, do MP do Estado. Vai praticar atos próprios de gestão, vai praticar atos de decidir sobre a sua situação funcional e administrativa de pessoal. Isso aqui é função típica? Não, isso aqui não é função institucional. Isso aqui são atribuições próprias da sua autonomia, do seu desempenho administrativo, ok? Olha lá. Vai propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos, fixação e reajuste de vencimento dos seus membros, vai propor ao Legislativo a criação e extinção de cargos dos seus serviços auxiliares, vai prover, seja em caráter originário ou mediante promoção e demais formas de provimento derivados, cargos que tiver. Tudo isso por quê? Autonomia funcional, ok? Administrativa. Certo? É isso. Opa! Vai editar atos de aposentadoria, exoneração e qualquer outra forma de vacância de cargos.
bem como os atos de disponibilidade de seus membros e de seus servidores, vai compor os seus órgãos de administração e organizar suas secretarias e repartições, estruturas. Percebeu? Aqui nós temos vários atos próprios da sua autonomia. Estamos falando da instituição. Não aqui em nenhum momento falamos de função institucional. Aqui nós temos funções atípicas, funções administrativas. Certo? Ok? Olha só, claro que o nosso objetivo aqui não é fazer uma leitura, né? Artigo por artigo, inciso por inciso da lei. Vamos fazer a análise de praticamente toda a legislação. Mas tem dever de casa, né? Então, eu trouxe aqui alguns incisos, mas você vai fazer o dever de casa e fazer a leitura completa do artigo 2º, né, das diversas competências administrativas decorrentes da autonomia institucional. Combinado? Ok? E aí, ó, as decisões do MP, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, com as observâncias legais, têm eficácia plena e auto-executoriedade imediata, né? Ó, é para cumprir, não é para pedir autoridade. Vou ver ali se o chefe do executivo deixa. Opa. Não, é para cumprir agora. Ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e Tribunal de Contas, claro, né? O MP tem autonomia, mas não é absoluta, não faz o que quer, quando quer, como quer. Não, tem lá as limitações legais. Não é verdade? Sempre sistema de freios e contrapesos. Certo? Fica fácil se você já estudou a base constitucional e a lei nacional, agora a lei estadual ficou moleza, né não? Só vai ter que tomar cuidado ali com aquelas, né, diferenças. Claudete, estudei a lei nacional, eu posso abrir mão de estudar a lei estadual? Deus me livre, né? Jamais. É aquela coisa, estudou a lei nacional, você já tem uma boa base para a lei estadual. Mas se o seu concurso é para um MP do Estado do Rio de Janeiro, você tem que estudar a lei do MP do Estado do Rio de Janeiro. É suficiente estudar só a lei do Estado do Rio de Janeiro? Não, né? É bom fazer o estudo completo e adequado. Vai por mim. Dá tempo, porque o nosso estudo é objetivo e de qualidade. Bom, eu não vou falar sobre autonomia financeira agora não, isso vai ficar para o nosso próximo vídeo. Eu quero te fazer um convite. Você já participa da nossa lista VIP de transmissão? Não? Então, pelo amor de Deus, manda mensagem, quero ser super, para 21 989 227 003, que você vai receber o link, que é o bit.ly quero ser super. Aí você vai clicar nesse link e vai sim preencher um cadastro pequenininho, vai incluir nos nossos contatos. Tem que preencher isso aqui até o final para poder você se incluir na nossa lista VIP de transmissão. Combinado? E no site Super Professores, você tem a legislação completa e atualizada, por favor, lá na aba gratuitos, ok? Você vai estar lá com a legislação, aqui ó, legislação e jurisprudência, lá no MP, você vai ter ali toda a legislação gratuita, atualizada, já está disponível para você. Eu quero o pacote completo do MP. Ótimo, vem aqui o que você desejar. Você pode clicar aqui, ó, MPRJ e pronto, pesquisou. A pessoa foi no negócio errado. Foi. Pesquisou que você vai, ao vivo é sempre mais emocionante, né? Pois é. E aí você vai verificar qual o pacote que você quer, né? MPRJ com TJ. Tem só do MP, tem só do TJ. Eu quero comprar o pacote promocional. Aproveita, ok? Quem está na nossa lista VIP tem cupom exclusivo de desconto. Eu quero adquirir módulos isolados. Aí você vai clicar nessa barrinha aqui, ó, disciplinas do curso, que você também pode adquirir os módulos isolados. Enfim. E a próxima aula vai estar lá na área do aluno, se você está assistindo nas nossas redes sociais, ok? Então, tá esperando o quê? Manda mensagem, quero ser super, para 21 989 227 003. Por aqui também você fala comigo. Eu não tiro dúvida de matéria aqui, ó. Dúvida de matéria eu tiro lá na aba do aluno, ok? Mas se quiser qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda por aqui e para a equipe também, ok? Bom, vem para cá, vem ser super. Até o próximo vídeo.